As Nereidas. Imagine as profundezas do mar Egeu, onde a luz do sol cria danças de luz sobre corais e grutas misteriosas. Nesse reino encantado, longe dos olhos dos mortais, viviam as Nereidas. As Nereidas eram as 50 filhas de Nereu, um deus marinho ancião e sábio conhecido como o Velho do Mar, e de Dóris, uma Oceânide, ou seja, uma Titânide dos mares. As Nereidas não eram sereias sedutoras e perigosas, mas sim as divindades marinhas mais bondosas e benfazejas de toda a mitologia grega. Elas formavam um cortejo divino para o grande rei dos mares, Poseidon. Eram retratadas como jovens de uma beleza incomparável, sempre dançando, cantando ou cavalgando golfinhos e cavalos marinhos. Protetoras dos marinheiros. Diferente de outros seres mitológicos que aterrorizavam os navegantes, as Nereidas eram adoradas como protetoras. Os marinheiros gregos faziam preces a elas, pedindo por mares calmos, viagens seguras e um bom vento para as suas embarcações. Elas personificavam as facetas mais amenas e generosas do mar, a espuma das ondas, a água cristalina da costa e a riqueza da vida marinha. Nereidas famosas. Dentre as 50, algumas se destacaram em histórias épicas. Anfitrite. Anfitrite era esposa de Poseidon e, portanto, a rainha dos mares. Ela era senhora soberana das criaturas marinhas. Galene. Galene personificava o mar calmo e sereno, o desejo de todo marinheiro. E você já deve ter visto uma Nereida em uma das histórias mais famosas, Perseu e Andrômeda. A mãe de Andrômeda ofendeu as Nereidas ao dizer que a filha era mais bela do que elas. Como punição, Poseidon enviou um monstro marinho para aterrorizar o reino. All prizes, more beautiful than anything on earth or in heaven, even more lovely than the goddess Thetis herself. Hear me, vain and foolish mortal woman. You dare compare your daughter's beauty to mine, and in my own sacred sanctuary. Your daughter Andromeda must be taken to the sacrificial rock at the edge of the sea, there bound and chained to the stone. I demand the life of Andromeda. In 30 days. Foi Perseu quem a salvou desse destino terrível. Mas as Nereidas não eram sereias perigosas, mas sim ninfas do mar, filhas de um deus sábio, assistente de Poseidon e protetoras dos marinheiros. Eram símbolos de beleza, da graça e da generosidade do oceano. Elas nos lembram que, na visão dos gregos antigos, o mar não era apenas um lugar de perigos, mas também um reino de maravilhas e de divindades que poderiam oferecer ajuda e esperança. Outra ninfa do mar muito famosa é Tétis. Mas Tétis era uma Oceânide ou uma Nereida? Se for Tétis a mãe de Aquiles, sim, ela era uma Nereida. Mas a resposta longa, que é mais interessante, explica de onde veio essa confusão de Tétis ser uma Oceânide ou uma Nereida. E a culpa é de divindades com nomes incrivelmente parecidos. Vamos ver? Tétis, a Nereida e mãe de Aquiles. Tétis é a famosíssima filha de Nereu e Dóris.
Ela é a que nós estudamos agora, a mais bela das Nereidas, que se casou com o mortal Peleu e foi mãe do herói Aquiles. Seu papel na história está centralizado no ciclo troiano. Ela é a divindade Maria que tenta tornar o filho imortal e que fornece a ele as armas forjadas por Hefesto, o deus da forja. Esta Tétis é, sem sombra de dúvidas, uma Nereida. Tétis a Oceânide, a avó dos rios. Essa Tétis é uma figura muito mais antiga e primordial. Ela é uma titânide, filha de Urano e Gaia, e irmã e esposa do titã Oceano. Ela personifica o poder fértil das águas, mas em uma escala cósmica. Juntos, ela e Oceano são os pais dos 3.000 rios e das 3.000 oceânides, as ninfas dos mares e das fontes. Esta Tétis é igualmente, sem dúvida, uma oceânide, uma titânide. Mas por que essa confusão acontece? Ambas se chamam Tétis. É como se duas pessoas famosas em áreas diferentes tivessem exatamente o mesmo nome. Ambas são divindades ligadas à água. Uma é um poder primordial do mundo aquático e a outra é uma ninfa do mar. Ao longo dos séculos, em livros, pinturas e traduções, as duas figuras foram frequentemente misturadas ou suas identidades foram simplificadas de forma errada. Para não se confundir, é só pensar que Nereida é a mãe de Aquiles e a Oceânide é a esposa de Oceano, mas ambas são Tétis. Anfitrite, a rainha dos mares da mitologia grega. Se Poseidon é o rei dos mares, quem seria sua rainha? A resposta é Anfitrite, uma das divindades mais importantes e, ao mesmo tempo, mais discretas do Olimpo aquático. Anfitrite era uma Nereida. Sim, ela era uma das 50 filhas de Nereu e Dóris, a Oceânide. Mas, entre todas as suas irmãs, o seu destino foi o único e poderoso. O casamento que coroou Anfitrite como rainha do mar. A história mais famosa sobre Anfitrite é como ela se tornou a consorte de Poseidon. Diz o mito que o deus dos mares a viu dançando na ilha de Naxos e ficou imediatamente apaixonado. No entanto, Anfitrite recusou a proposta de um casamento. Ela era uma ninfa livre e temia a natureza impetuosa e poderosa de Poseidon. Assustada, ela fugiu e se escondeu no extremo do mundo, nas profundezas mais remotas do oceano. Poseidon, não aceitando um não como resposta, enviou mensageiros por todo o mar para encontrá-la. Quem teve sucesso foi um golfinho, uma criatura sábia e persuasiva. O golfinho encontrou Anfitrite e a convenceu a aceitar a proposta. Como recompensa por seu sucesso, Poseidon imortalizou o golfinho nos céus, criando a constelação do Dolfinus. Ao se casar com Poseidon, Anfitrite deixou de ser apenas uma Nereida e se tornou a rainha de todos os mares, a soberana absoluta ao lado de seu marido. Diferente de Poseidon, que personificava a fúria dos terremotos e das tempestades, Anfitrite representava o mar em seu estado calmo e sereno. Ela era a senhora das águas tranquilas, da superfície espelhada e da vida marinha abundante. Anfitrite é geralmente retratada ao lado de Poseidon em sua carruagem dourada, puxada por cavalos marinhos ou tritões. Também é retratada segurando um cetro de caranguejo ou um tridente menor, cercada por um cortejo de nereidas, tritões e outras criaturas marinhas. Ela era, acima de tudo, uma figura de estabilidade e autoridade tranquila no reino subaquático. Mitos envolvendo Anfitrite. O filho mais famoso de Anfitrite e Poseidon foi Tritão, o deus que soprava uma concha para acalmar ou agitar as ondas. Eles também tiveram filhas como Rode e Benteseikme. Mas a mitologia também registra um ciúme famoso de Anfitrite, quando Medusa foi seduzida por Poseidon em um de seus templos.
mas algumas versões dizem que a ira que transformou Medusa em um monstro partiu de Atena. No entanto, outras versões sugerem que a punição foi um ato de vingança da própria Anfitrite, furiosa com a traição de seu marido. Anfitrite era, em essência, a Hera dos mares, a rainha legítima, por vezes ciumenta, mas fundamental para a ordem e a beleza do reino de Poseidon. Galene, a Nereida da Serenidade. Entre as 50 Nereidas, algumas personificavam forças poderosas como as ondas ou a velocidade, mas outras representavam algo ainda mais precioso, um estado de espírito. E é aqui que entra Galene. O próprio nome Galene já diz tudo. Galene significa serenidade, calmaria. Ela era a personificação divina do mar absolutamente tranquilo, da superfície lisa como vidro, daquele momento de paz absoluta no oceano. A importância de Galene. Para uma civilização de navegadores, pescadores e mercantes como a Grécia Antiga, um mar calmo não era apenas uma beleza cênica, era uma bênção, uma necessidade e muitas vezes um salvamento. Para o pescador significava uma pesca segura e produtiva, para o mercante significava uma viagem rápida e sem perdas, e para qualquer marinheiro significava a diferença entre a vida e a morte. Invocar Galene era pedir por essas condições ideais. Ela era a antítese da fúria de uma tempestade enviada por Poseidon. Diferente de suas irmãs mais famosas como Tétis ou Anfitrite, Galene não tem grandes mitos ou aventuras épicas associadas a ela. A presença dela é o seu mito, sua simples existência no panteão marinho que representava o desejo mais profundo de qualquer pessoa que dependia do mar: paz. Ela nos lembra que os gregos não veneravam apenas os deuses do poder e da guerra, mas também as divindades da tranquilidade, da segurança e da beleza plácida. Então, da próxima vez que você ver um mar incrivelmente liso e tranquilo, lembre-se, os gregos antigos diriam que é a Galene mostrando sua graça. Ela era a serenidade feita ninfa, uma das faces mais benévolas e desejadas do mundo antigo. Nereidas da força bruta do mar. Quimoclória e Cimatolege. Enquanto Galene era calmaria, outras irmãs representavam o poderio das ondas e tempestades. Quimoclória. O nome dela significa a da onda. Ela era a personificação direta do movimento das ondas, da espuma que quebra na praia. Era a essência do mar em seu estado mais dinâmico e constante. Cimatolege. Se o nome soou grandioso, é porque ela era. Seu nome significa a que acalma as ondas. Ela tinha o poder de domar a fúria do mar. Era a Nereida que podia terminar com uma tempestade trazendo de volta a calmaria, o oposto perfeito de sua irmã. Mas o mar não era apenas água, era uma estrada, e algumas Nereidas guiavam os viajantes. Entre elas, vejamos algumas. Ploto. Seu nome significa a navegadora ou a que guia. Ela era invocada para proteger as rotas de navegação e garantir que os navios encontrassem o caminho certo, longe de recifes e águas traiçoeiras. Halimeda. Este nome lindo significa Senhora do Mar. Ela personifica o próprio sal do mar, a essência que torna a água do oceano diferente de qualquer rio ou lago. Panopeia. Seu nome significa a da visão total, ou a que tudo vê. Ela era invocada pelos marinheiros que estavam se afogando para que ela os visse e enviasse socorro. Era a esperança de resgate no momento de desespero. Glauce. Seu nome significa verde azulada, ou brilho prateado, a cor do mar sob o sol. Ela personificava a beleza cintilante e hipnotizante da superfície do oceano. Essas Nereidas nos mostram que os gregos antigos não viam o mar como uma coisa só. Para eles, o oceano era um ser vivo e complexo, feito de dezenas de emoções e forças diferentes.
Cada nereida era uma palavra no vocabulário que os gregos usavam para entender e se relacionar com o mar. Da fúria de uma onda à doçura da calmaria, da riqueza dos seus peixes ao perigo dos seus abismos, tudo tinha um rosto, um nome e uma divindade para orar. Todas as 50 filhas de Nereu e Dóris tinham nome? Sim, Nereu e Dóris tinham 50 filhas. 50! É um número impressionante. E isso nos leva a uma pergunta que parece simples, mas a resposta é fascinante. Todas as 50 Nereidas tinham nome? A resposta é sim. Na teoria, todas tinham, mas a resposta longa é muito mais interessante. O problema das fontes. O catálogo oficial das Nereidas vem de duas fontes mais importantes da Grécia Antiga: a Teogonia de Hesíodo e a Ilíada de Homero. Hesíodo, em sua Teogonia, foi o primeiro a tentar listar as 50 Nereidas. Mas Homero, em sua Ilíada, também fornece uma lista. Qual o problema? As listas não batem perfeitamente. Hesíodo cita alguns nomes que Homero não cita e vice-versa. E mesmo somando todas as fontes antigas, os estudiosos modernos conseguem compilar uma lista de mais de 50 nomes, cerca de 70 ou mais. O que isso significa? Isso revela uma característica fundamental da mitologia grega. Ela não era uma religião com um livro sagrado único e centralizado. Diferentes cidades, estados e regiões da Grécia podiam ter suas próprias variantes dos mitos. Uma nereida venerada em uma ilha específica por proteger seu porto podia ter um nome que era desconhecido em outra cidade. Às vezes, duas nereidas com nomes diferentes, mas funções muito parecidas, podiam ser a mesma figura vista de ângulos diferentes. Então a ideia era que cada uma das 50 nereidas tinha uma identidade e um nome, mas a lista exata variava de poeta para poeta, de região para região. O mais importante não era memorizar uma lista de 50 nomes, mas entender o princípio que elas representavam. Os nomes das nereidas não eram aleatórios, eles descreviam todas as facetas do mar. A lista de nomes era, na verdade, um inventário poético do próprio oceano. Era uma forma de os gregos darem sentido e ordem ao vasto e misterioso mar Mediterrâneo, transformando cada uma de suas características em uma divindade com a qual se podia conversar, pedir ajuda ou agradecer. Então, voltando à pergunta inicial, todas as filhas de Nereu tinham nome? A resposta é que a mitologia grega nos garante que sim, mas não se preocupe em decorar todos os 50. O verdadeiro segredo é entender que esses nomes, em sua multitude, eram a maneira dos antigos gregos de cantar um longo e belo poema de amor e respeito pelo mar. E assim, das águas primordiais surgiu Nereu, o velho sábio. De sua união com a generosa Dóris, nasceram 50 filhas, 50 vozes para um único coro, 50 facetas de um mesmo diamante líquido. Elas eram a canção da onda e o silêncio da calmaria. Eram o susto da tempestade e o alívio do porto seguro. Eram o sal nos lábios do marinheiro e a esperança no coração daqueles que aguardavam em terra. Tétis, a mãe do herói, Anfitrite, a rainha do tridente, Galene, a promessa de serenidade, e tantas outras. Simo, Ploto, Halimeda, cada nome, um suspiro do oceano, cada uma razão para os gregos antigos olharem para o mar infinito e não verem apenas um abismo de perigos, mas um reino de divindades, um reino de beleza, força e mistério, um reino que merecia não apenas o medo, mas um profundo e eterno amor e respeito.